proposta de plano de carreira e vencimentos para o magistério. Essa apresentação vai ser feita pelo consultor da Fundação Getúlio Vargas, Lincoln, e, de acordo com a apresentação, vamos estar esclarecendo algumas dúvidas, que forem, o pessoal pode levantando a mão, a gente vai interrompendo para poder esclarecer. Vamos tentar tomar uma dinâmica, esperar os assuntos acontecerem para a gente suscitar as dúvidas, até para ser um pouco mais dinâmico. Nós já estamos na quinta apresentação, então a gente já viu mais ou menos como funciona. Todos os planos vão estar disponíveis no site da Prefeitura a partir de segunda-feira. Uma falha técnica deles não conseguiram colocar no ar, mas segunda-feira todos estão. Mas vocês, em especial, já tiveram acesso e já receberam. Então, essa é a nossa primeira oportunidade de apresentar esse trabalho. Tá? O que foi pedido era que fosse feito um plano que tivesse duas balizas. A primeira delas é que fosse pautado na legislação vigente, atendesse a demanda da legislação e que coubesse o orçamento público do município de Itapetininga. Nós estamos trabalhando com 3 planos, estava pautado na Lei Áurea? Em virtude da própria lei: o plano geral, o quadro geral do funcionalismo público, o plano da Guarda Municipal e o plano do magistério, que são planos que têm as suas peculiaridades. Entretanto, o orçamento que vai viabilizar esses planos é só o orçamento municipal e é um orçamento que está vinculado ao gasto por folha de pagamento, e todos aqui sabem que o limite constitucional está em 50%. Então, nós precisamos tirar a maioria das dúvidas, para que a gente possa levar adiante isso e, se for o consenso da maioria, fechar um projeto definitivo de lei para ser encaminhado para a Câmara. Tá? Vamos iniciar a apresentação, vou passar o link e assim que precisar ou tiver qualquer dúvida, a gente levanta a mão e vai esclarecer. Tá bom? Obrigado, secretária. Bom, meu nome é Lincoln, sou consultor da Getúlio Vargas. Olá, Abraham Lincoln, escrava Sou responsável para elaborar uma proposta de plano de cargos, carreiras e vencimentos aqui do grupo do magistério. Eu vou fazer só um breve histórico aqui do nosso projeto. Nós trabalhamos aqui em Itapetininga com 2 grandes assuntos, 2 grandes temas. O primeiro era a reestruturação organizacional de cada secretaria da Prefeitura como um todo. E o segundo é a elaboração do plano de cargos e carreiras. Então, como pano de fundo, o pressuposto de trabalho, a gente tem algumas questões importantes que eu acho que o esclarecimento deles é fundamental até para entender como é que nós desenvolvemos o nosso plano. Então, a Prefeitura procurou nesse projeto ajustar uma série de procedimentos inadequados de gestão que vinham se acumulando ao longo das administrações anteriores. Possuía uma estrutura organizacional defasada, ou seja, a estrutura organizacional não tinha qualquer relação com os processos de trabalho que eram executados. Inclusive, isso nós secretaremos pós-educação, né? A estrutura formal que existe hoje não tem qualquer relação com as atividades principais da Secretaria. Remuneração de chefias e assessores sob diversas formas, e não como o regular ou constitucionalmente adequado. Cargos em comissão, que é o correto, funções gratificadas que variavam em percentuais, isso definido pelo prefeito, e horas extraordinárias. Algumas situações são mais aplicáveis ao quadro geral, mas é um panorama da Prefeitura em si que eu estou passando para vocês. Então, a GV, obviamente, identificou a necessidade de adequação aos ditames constitucionais. A gente está adequando diversos cargos, requisitos de ingresso e remuneração dos mesmos, visando atender, então, recomendações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Então, a adequação do modelo organizacional da Prefeitura, ela se dá em função das novas práticas de gestão administrativa, uma gestão administrativa moderna, que a GV sempre preconiza. A decisão do prefeito foi de valorizar o vencimento base dos servidores, acabar com os penduritários. Os penduritários são as vantagens acessórias que vocês recebem. Os professores, os docentes, né, têm uma ou outra gratificação, mas de modo geral tem diversas. Adicional de nível universitário, enfim,
outras rubricas, né, que você tinha. E o principal era a limitação de recursos. A Prefeitura de Itapetininga ela já está alcançando um nível de despesa de pessoal muito próximo ao limite preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Também dá 87% de aumento para a partir secretário, desse depois limite, quando a Prefeitura alcança 50% em despesa de pessoal, o que a lei define é vedado conceder qualquer aumento ou reajuste de vencimentos. É necessário iniciar a exoneração de servidores comissionados. Se for o caso de não conseguir reduzir a folha, você passa a exonerar os servidores concursados não estáveis e, por último, inclusive os estáveis para se alcançar esse limite de despesa de pessoal. Então, ainda nessa adequação de modelo, o que nós identificamos é que no quadro da Prefeitura como um todo, 28% dos servidores recebem uma função gratificada. Aquela que eu comentei com vocês, que varia de 10% a 150%, conforme a decisão do prefeito e das atribuições do cargo. Muitas dessas gratificações, elas são atribuídas ao servidor que nem sempre desempenham uma função de direção e assessoramento. O conceito condicional para você conceder uma função gratificada é exatamente esse. O que a gente identifica aqui é que tem algum servidor que não recebe muito bem e a Prefeitura acaba concedendo um complemento salarial para esse servidor. Então isso é vedado e a gente está tentando arrumar isso. Então essa função gratificada, ela não tinha limite definido e era utilizada aleatoriamente. É paga sobre os mais variados argumentos, esse que como eu comentei para vocês. Ou seja, 72% dos servidores da Prefeitura não percebem essa função gratificada. Esse recurso que era utilizado em função gratificada, a gente está extinguindo ela e passando para o vencimento base dos servidores. Apesar desta situação ser mais focada em quadro geral, isso também acontece no âmbito da Secretaria de Educação, ou do Magistério, obviamente. 40% dos servidores recebem horas extras. E a gente tem conhecimento que parte dela também é utilizada para complementação de salário. Isso é só um dado geral do quadro geral do município. A folha no mês que nós fizemos, em fevereiro de 2014, ela era de 4.800.000. 428.000, ou quase 10%, era gasto com função gratificada. 647 mil, que é mais ou menos 14%, gastos com hora extra. Então, estes valores, 428 e 647, estão sendo realocados para o vencimento básico dos servidores. Não a totalidade de hora extra, porque, obviamente, a Prefeitura, principalmente em serviço de saúde, precisa dos servidores para cobrir, eventualmente, alguma falta. Então, a gente está colocando um limite na utilização das horas extras aqui também. Então, esta é a premissa principal. Identificando essa má utilização ou utilização, a gente procurou dar uma utilização mais adequada para esses recursos. E aí, então, a gente está jogando esses recursos para o vencimento base dos servidores. Então foram redirecionados para readequar os vencimentos iniciais dos diferentes grupos de cargos, contemplar todos os grupos de servidores da Prefeitura, ao invés de parcela destes, né? Então a gente está lembrando que 28% dos servidores ganhavam função gratificada. A gente está pegando esse recurso e distribuindo entre os 100% dos servidores. Os servidores do quadro geral tiveram seus vencimentos básicos ajustados acima de 31%. Do quadro do magistério, acima de 33%, e da guarda municipal, acima de 37%. Determinação do prefeito, para nós, né, como orientação para o nosso trabalho. Melhorar a base dos vencimentos dos servidores, para garantir maior valor na aposentadoria, e como foi possível utilizar esses recursos se eles são limitados. Aí, de novo, né, sendo um pouco redundante, a gente está extinguindo as funções gratificadas, a definição de limite teto para uso de horas extras pela administração
O abono salarial foi considerado nos iniciais de cada tabela de vencimentos, incorporação da gratificação de nível universitário e para os cargos de nível superior e transformação em vantagem pessoal para os cargos de nível fundamental e médio. Isso não é muito aplicado para vocês docentes, porque vocês não faziam jus a essa gratificação. Então, mais especificamente para o plano de cargos e carreiras. Tudo bem até agora? Não? Depois. Pressupostos. Quais são os pressupostos de um plano de cargos e carreiras? O plano, ele não corrige e não altera o passado. Ele abre perspectivas para o futuro. Então, é para isso que o plano serve. É para isso que a UGV veio trabalhar aqui também. Abre perspectiva para o futuro. Ela não veio corrigir ou alterar o passado. Ela veio abrir perspectivas para vocês, professores e diretores especiais. Sabe, E mais, o plano também não significa reajuste salarial. Tudo bem? Ele não necessariamente Eu olho deve todos os vir prós e acompanhado contras, de um sabe? reajuste Se salarial. a gente pegasse o Com a salário apresentação deles, anterior, nós que vimos eles estão que oferecendo de por determinação 2.480, do né, prefeito, a gente infantil, está aumentando o vencimento de dobra, vocês. por exemplo. Mas isso poderia ser feito no Se você CID. colocar o Não aumento do necessariamente CID de é uma 6 a matéria de plano de 7%, cargos. ele dá mais que uma promoção de merecimento. Metodologia da Getúlio Vargas é calcada em meritocracia. A gente vai Só que nós trabalhamos com fundamental. É a mesma coisa. Mas nós Como vamos é que poder isso dobrar. está, como é que a gente Nós vamos E ganhar. eu acho que nem o infantil. essa metodologia. Aí. E os objetivos? Se os ACs baterem, Estabelecer padrões e critérios de eles dão evolução um jeito. funcional para os servidores só da que o prefeitura, fundamental, criar bases de uma você política de recebeu recursos um humanos mais ou capaz de menos, conduzir no de forma infantil, eficaz o 260. desempenho, a qualidade, a produtividade Só que, por e o exemplo, comprometimento do servidor com os resultados do seu trabalho. E, obviamente, melhorar a qualidade e a eficiência do serviço público. não adianta. Como é que se deu tinha que dar o aumento e pronto. desenvolvimento Eles estão do com plano dó de de dar aumento cargos? para fazer a gente trabalhar. Por A meio de gente entrevistas com as secretarias trabalha. municipais, Trabalho de análise de sábado, folha de de pagamentos noite. e análise da legislação Olha, referente aos cargos e benefícios. Vegeta. Essas entrevistas Eu com as comecei secretarias vegetando, municipais não foi exclusivamente com o secretário. Para cada grupo foram formados grupos de trabalho e a gente trabalhou com os representantes da categoria. Então, no magistério existia um grupo formado que, infelizmente, a gente não chegou ao final do trabalho, a gente discutiu só parte do plano. Definição de propostas junto ao grupo de trabalho local. Essa é a nossa metodologia. Regras de evolução funcional, regras de enquadramento no plano, modelo de avaliação de desempenho e o novo quadro de pessoal. Ou seja, quais seriam os cargos que seriam mantidos, quais seriam transformados, quais seriam colocados em extinção na vacância, como é que seria feita essa avaliação de desempenho, como é que se enquadra vocês, os atuais servidores, nesse novo plano e como é que vocês evoluiriam funcionalmente aí a partir da vigência desse plano. Aí que começa. Agora, a apresentação, esses próximos slides, ela é basicamente um dispositivo aí do plano que vocês tiveram acesso a isso. Então, vocês tiveram acesso, eu vou passar um pouco mais rápido, porque é bem teórico isso, tá bom? Tá, se for valores. Objetivos do plano: regulamentar a relação funcional do profissional do magistério com a administração pública municipal, sua valorização e a melhoria das condições de ensino. Formação de cidadãos portadores de consciência social, crítica, solidária e democrática. Respeito ao aluno que deve ser considerado agente do processo de construção do conhecimento. Incorporação das informações disponíveis do saber socialmente acumulado nas experiências culturais do educando. Gestão escolar como um processo democrático e coletivo que conte com a participação dos usuários do serviço e de todos os envolvidos na administração do ensino. E a existência do Conselho de Escola como instância de deliberação, consulta e articulação do funcionamento da unidade escolar. É isso mesmo. Falando que você Princípios. precisa isso com o diretor. Racionalização da estrutura de cargos e da carreira, reconhecimento e valorização dos integrantes do quadro de cargos do magistério, pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho, estímulo ao desenvolvimento profissional continuado e à qualificação funcional, estabelecimento de base de uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma mais eficaz o desempenho, a qualidade, a produtividade e o comprometimento do integrante do quadro do magistério. Estímulo à melhoria das condições de trabalho, em sala de aula e do ensino e aprendizagem. Período reservado ao planejamento e avaliação,
promoção funcional baseada em progressões por critérios de merecimento e valorização funcional, remuneração estabelecida a partir de critérios objetivos baseados no orçamento do município, o exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com atribuições do magistério, estabelecimento do piso salarial, legalidade e segurança jurídica. Eu estou destacando na apresentação os principais pontos do plano. Eventualmente, nos temas, eu vou expor todos os temas que o plano aborda, que eu não estou entrando em detalhe, mas ele está aqui, e vocês querendo, não, eu quero discutir substituição. Certo? Então, os principais pontos, né? Da composição e do campo de atuação. Classe de docentes, de professor de educação infantil e fundamental 1 e de professor de educação infantil e fundamental 2. Classe de suporte pedagógico, obedecidos os módulos fixados em anexo da lei complementar, aqueles que titularizam. Cargo de provimento efetivo de direção de escola, com atuação na unidade escolar de educação, função de confiança, vice-diretor de escola, atuação na unidade, supervisor de ensino, atuação na estrutura básica da SME, coordenador pedagógico com atuação na unidade escolar de lotação. Cargo em comissão, assistente técnico pedagógico de atuação na estrutura básica da secretaria. Gente, mas o supervisor dele foi concurso. Então, ficamos, basicamente, Ele está com confiança, você Sim, lá. está organizado pelas funções de confiança e cargo em comissão. Supervisor de ensino já existia, exigência de ingresso. Vocês querem que eu leia as exigências para vocês? Sim, falei, a lei. Supervisor de ensino, vice-diretor de escola, coordenador pedagógico, assistente de funções de confiança e o assistente técnico Ingresso, pedagógico gente, ele com está cargo em falando, comissão. eu tinha um que leia. Cargos efetivos. Diretor de educação básica passa a ser diretor de escola. Professor de educação básica 2, atuação infantil, jornada inicial. Professor de educação básica 2, atuação fundamental, jornada básica, passa a ser o professor de educação infantil e fundamental, PF1. Professor de educação física, professor de educação infantil e fundamental 2. E todos os professores substitutos que eram específicos passam a ser substituto. Pois não. É porque, na verdade, quando a gente faz a transformação de cargos, a gente obedece duas premissas. Transformação de cargos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível transformar cargos que têm atribuições similares e requisitos de ingresso idênticos. Requisitos de ingresso do Se o TF supervisor 2 vai passar a ser cargo é o superior de comissionado, licenciatura vai plena. perder o concurso, é isso que eu entendi? Sim. Pergunta para a Thalita aí, ó. Tem as legislações existentes no município. Nada além disso. A gente faz também um número, porque nós temos poucos professores, né? Do Fundamental 2. Na verdade, vai estar distribuído o sexto ao nono ano na rede de educação. E educação física, que você colocou que é a situação atual, nós temos 8 de educação física.
E é comissionado. Sua sugestão é... E concurso. E concurso, por favor. Chega de indicação. Pelo amor de Deus. Sim. Quando eu leio o curso de licenciatura em pedagogia, ou curso superior em licenciatura, ou pós-graduação na área de educação. Vocês compreendem a legalidade disso? Sim. Uou. Ou. Você poderia só passar, porque eu não consigo ouvir você. Porque aí todo mundo ouve, né? Porque o resto do plenário não está ouvindo. Dá pra você falar com criatura? Educação infantil e ensino fundamental. Quem quer Eu vou dizer para vocês que eu fiz uma pesquisa recente em relação a isso para outros municípios. Essa disciplina na licenciatura de pedagogia em administração foi considerada suficiente para esse cargo. Não, a pós-graduação, estou dizendo assim, ou curso superior com licenciatura ou pós-graduação. Se eu tenho na área de educação, gente, ou na área de educação. Não necessariamente. Você pode até... Eu acho que não está errado o município fechar desta forma. Mas você dizer que está equivocado exigir uma pós-graduação na área de educação... Não estamos... Não é isso. Você está falando, eu não estou ouvindo. Deixa a Cássia falar, que pelo menos ela é mais clara. Está exigindo mais para ser diretor de escola do que supervisor. A licenciatura plena, quem faz licenciatura plena em pedagogia, não sai com supervisão e orientação no título, certo? No máximo, ele sai com administração escolar, Sim. certo? Eu, por exemplo, eu tenho licenciatura em pedagogia plena, fiz orientação e supervisão com curso de extensão, certo? Se uma pessoa, ela só tem a pedagogia, então ela pode concorrer também ao cargo de supervisor? Ela pode concorrer ao cargo de supervisor. Mas não tem uma exigência, quer dizer, está sempre o Não, diretor... nós estamos considerando que no curso de graduação de licenciatura em pedagogia, ela já está apta a... Eles ou o MEC? O que o MEC diz? Isso, eu estou dizendo que é uma disciplina do curso de licenciatura em pedagogia. Gente, não forma motim, vai. Deixa eu só esclarecer. Para com isso. Nós entendemos que é possível exercer esta função como a licenciatura em pedagogia. Isso é um posicionamento da Getúlio Vargas. Se vocês, municípios, estão dizendo não, nós queremos que os nossos supervisores de ensino possuam orientação e supervisão como Lógico. curso de extensão, Nada mais é a claro. prioridade de vocês. O que eu estou dizendo para vocês é, vocês não podem chegar para a gente e falar assim, está errado a exigência de ingresso, porque não está. Tá certo? Eu acho que vocês podem organizar o quadro de vocês como vocês entendem. Nós entendemos que esta exigência já era suficiente. Arrogante, soberbo. Tá bom? Ô, Lincoln, Pois não. outra situação aí na supervisão, quando vocês colocam experiência docente na educação básica, Para supervisora, é isso? é supervisor. E possui no mínimo 5 anos de experiência docente no sistema municipal de ensino de Tapetininga. Então, quando você diz docência, sala de aula, Sala de aula. o diretor que não era professor na rede municipal, ele não vai ter direito a pleitear essa função de supervisor? É uma boa questão. Isso não. Mas pode se abrir isso. Eu vou deixar muito claro que, na verdade, Calma, Por que Gente. foi barrado um diretor que veio do Estado, que tem experiência no Estado, que está há 10, 15 anos na prefeitura na função de diretor, não poder concorrer com supervisão? E lá na frente já está. Eu posso ser substituído, mas eu não
seu nome é? Cargo de confiança, eles põem o que eles Cássia fazendo querem. parte do grupo de trabalho. Acho que a gente podia ter discutido isso no grupo de trabalho e não aqui. Nico, não fica. Tá, gente, com licença. Eu também não vejo problema nenhum. Eu acabei de falar para vocês. É uma boa questão. Se vocês acham que não é só a experiência docente, que uma experiência de direção escolar também estaria apta a... Claro que é isso, gente. Gente, eu só estou dizendo que não era essa que saiu do grupo de trabalho. Estou aberto para discutir em relação a isso. Isso, traga de Gente, eu queria só destacar uma coisa, entendendo bem. Até então, o curso de supervisor, nós estamos falando aqui de pleitear, como se eu e você, até então, tivéssemos direito de concorrer a essa vaga. Só que ali a gente está como um cargo comissionado, e eu prefiro que seja por concurso, eu não sei vocês. Eu só esclarecer isso uma questão muito importante. Supervisor de ensino, vice-diretor de escola e coordenador pedagógico não é cargo em comissão. O conceito de cargo em comissão é que eu posso pegar alguém de Campinas e designar como supervisor. Vocês estão fora. Eu acho que essa diferença é muito importante. Eles não são comissionados. Quem poderia... Só terminar. Quem poderia ser designado para estas funções, elas são privativas dos docentes de Itapetininga. Então, os professores daqui podem se candidatar para ser supervisor, vice-diretor ou coordenador. Só os professores. Não é gente de fora, e isso diferencia bastante o cargo de comissão. O cargo de comissão é para qualquer pessoa. Não, eu acho que ainda tem que ser por concurso. Minha opinião é Os essa. concursos vai jogar para fora. Não tem importância, né? Tem competência. Tem competência. Alguém tem competência. Oxe, tem mais gente que não pode falar. Lincoln, dá licença um pouquinho. Pessoal, nós tivemos aqui na segunda-feira, nós perdemos aí 3 horas da nossa férias, tão merecida férias. 3 horas e alguns dias anteriores lendo essa minuta, se é que eu posso chamar isso. Agora eu digo a vocês, nós estivemos aqui, nós estudamos essa minuta junto, debatemos os pontos que não concordamos e, ao invés, essa é a minha sugestão, ao invés de você, senhor Lincoln, ficar aí lendo o que nós já cansamos de ler na casa, o que nós já debatemos aqui na segunda, que nós não concordamos, eu proponho que a FGV disponibilize um horário e venha conosco num dia onde nós marcaremos e estaremos aqui reunidos, ou até mesmo hoje, se for o caso, onde vocês não fiquem aí em cima lendo as propostas que nós não queremos, que nós não aceitaremos. E sim, estejam prontos a escutar o que os funcionários do magistério têm e querem. E exigem que seja posto no nosso estatuto. Porque isso aqui é nosso. E como sou eu que vou trabalhar, manhã, tarde e noite, como vocês sugerem na minuta, eu tenho mais do que o direito de debater isso sim. Não concordo, não aceito, está aqui o meu voto já, e digo aos nossos ilustríssimos senhores vereadores que estão aqui presentes, que estejam cientes que se essa minuta vir a descer à Câmara, e se aprovada, a classe do magistério irá comprar uma guerra contra a administração pública desse município. Nós somos votos, e muitos votos. E estejam cientes do que vocês vão fazer. Não é uma ameaça, é um alerta. Porque nós estamos na mão
de administradores públicos que não estão nem aí com a educação desse município. Nós não vamos pleitear, nós não vamos pôr em discussão o que nós já temos. Nós queremos que o nosso quadro de magistério seja valorizado. Nós estamos querendo conquistar mais direitos, não perder o que nós já temos. E eu estou aqui hoje com esse nariz de palhaço para dizer que desses 5 anos que eu trabalhei para esse município, eu fui sim taxada de palhaça até agora. E hoje eu tiro meu nariz de palhaço, porque eu digo a vocês, esse município e essa administração jamais irá brincar com os professores, com os funcionários do magistério, porque nós iremos nos unir e nós somos uma grande e numerosa classe do magistério. E nós temos sim que brigar e exigir pelos nossos direitos. Nós não vamos aceitar. Se você quiser continuar lendo, você faça o seu trabalho, mas já esteja ciente que isso não será votado, não será nem posto em discussão, porque nós já estamos se preparando, já nos reuniremos na semana que vem e vamos montar a minuta do professores do magistério. Se a Fundação Getúlio Vargas quiser comparecer, seja bem-vindo. Quiser não, tem que comparecer sim, porque isso aqui foi pago e muito bem pago do nosso dinheiro. E digo mais, vocês não falarão mais com uma pequena comissão. A partir de hoje, vocês falarão com todo o quadro do magistério. Não serão 5, nem 10, nem 15 pessoas que irão falar com o prefeito mais. Todas as vezes que os assuntos forem relacionados à educação, vocês terão que convocar audiências públicas e falar com toda a classe do magistério, porque o assunto diz respeito a todos. E eu não abro mão do meu direito. Larga isso. O certo é sair todo mundo embora. Viu? O certo é sair todo mundo embora. Pessoal, oi. Pri, parabéns, adorei sua fala. Estamos juntos. Só esclarecer uma coisa pro Lincoln. Parabéns, né? Sua fala é linda. Estou aqui admirada com sua inteligência de conseguir conter um povo, sabendo que a gente está explodindo por dentro, querendo, na verdade, assim, só vou dizer uma coisa. Nós barramos esse estatuto, a Pri, acho que se lembra, é uma luta que já acontece há quanto tempo? 4 anos? Não, desde 2011. E me desculpe, mas muitas vezes a gente requisitou a presença de maioria dos professores e muitas vezes nós tivemos uma plenária de 10% dos professores presentes. Não é, pessoal? Quantas vezes, só abrir uma brecha aí, quantas vezes a gente conclamou todos os professores, que beleza que todos estão aqui hoje. Nós pagamos o estatuto em 2011, brigamos com um quadro que, ao invés de estar fazendo a função deles dentro da Secretaria da Educação, levava para cima e para baixo documentos e conluios com os vereadores da época. Nós barramos o estatuto na época e vamos barrar novamente esse ano. Por quê? A comissão trabalhou muito bem, só que quem barrou a comissão está lá, não está aqui, pessoal. A comissão foi barrada, as minutas daquelas discussões que nós tivemos lá na POS, quem lembra daquele grupo da POS lá de 2011, aqueles documentos que nós viemos estudando, Cássia se lembra bem disso, a gente estudou, né, Cássia? Nós voltamos aquilo que nós queríamos dentro do nosso estatuto, pesquisando aqui e ali. Mas eu não sei como, minha gente, não chegou na mão da fundação aquilo que nós queríamos. Porque o que nós queríamos estar discutindo aqui é justamente aquilo que nós pesquisamos, chegou na mão da fundação. Mas
mas nós não sabemos o porquê. Não foi acatado. Não foi ouvido em nada praticamente o que eles propõem se parece com o que o grupo, e que o grupo também escutou a maioria dos professores quando foi procurado, sim. Então não vamos abrir aqui uma guerra, vamos abrir sim uma discussão para levar ao caminho que é o estatuto que nós queremos, Lindo. A Fundação Getúlio Vargas teve a obrigação de estudar as duas propostas. Aqui foi enviado pela secretaria ou pela administração da cidade, mas principalmente a que os professores e diretores levaram tanto tempo estudando. E isso não foi feito. Então agora tem que arcar com as consequências. Nós não vamos deixar o estatuto como está ser aprovado. Então, fica aí. Mais uma vez eu me sinto massa. Bom, só para retomar, Que cai naquele do fior que é. essa é a primeira apresentação de uma proposta que foi estudada, foi encaminhada a proposta da administração, foi sim encaminhada a proposta da comissão na sua versão original, e o Lincoln respondeu item a item, foram 40 indicações que foram feitas pela Getúlio Vargas. Então, a discussão está em voga, nós estamos discutindo isso. Infelizmente, gente, o plano ideal, ele não é uma realidade do município, infelizmente. Por quê? A gente discutiu, inclusive, esse assunto com a comissão pode não estar representando toda a categoria, e vocês podem abrir plenários para discutir tudo isso, mas algumas questões foram abordadas e foram entendidas. Infelizmente, a educação é uma categoria que poderia ser muito mais prestigiada em função das condições de salário, se ela não tivesse vinculado diretamente ao orçamento ou ao limite constitucional da folha de pagamento. Porque vocês têm dinheiro sim para gastar em educação, vocês merecem um salário sim muito melhor do que é pago, mas a lei não foi aprovada em 1765 quando foi passada na Câmara. da folha, não existe orçamento possível para se pagar Na qualquer verdade, tipo tem de que coisa. desvincular Independentemente a folha de disso, pagamento da educação, se tem que ser uma folha de pagamento não independente. existe uma finalizada, Entendeu? Se não for do desejo de vocês, Se ela nem tiver- sequer será encaminhada ela- para a ela- Câmara ela- Municipal. Agora, a gente não ela pode tem que só ser colocar no desvinculada papel da quem fez folha do bem município. uma coisa que Dá o acima de impacto 50%. financeiro não permite. Infelizmente, nós não temos só a categoria de vocês é muito grande, é muito representativa, é muito importante, mas nós temos as outras categorias em conjunto. E o plano de cargos, ele tem que permear as três. O impacto financeiro, o orçamento é um só, o impacto é o mesmo. Então a gente pode fazer, já foram feitas simulações de todas as versões apresentadas. Infelizmente, não concordo. O que cabe aqui é a gente ver que dá porque vocês pretendem abrir ou não. A conta do plano ideal, ela infelizmente não fecha. Ela estoura com o orçamento do município. Ou seja, não adianta colocar no papel, votar e não poder pagar. Porque é isso que vai acontecer, porque ele estoura em 50%. Então aqui, eventualmente, a gente está discutindo, e eu gostaria que o Lincoln tivesse a oportunidade de fazer a apresentação, mesmo porque, como dito por todos, a comissão não está representando a maioria, né? Tem muitos professores que não tiveram a oportunidade de participar nem da minuta da comissão, então ouvir, temos a disponibilidade de fazer quantas reuniões forem necessárias e tudo vai ser feito estudo de impacto, porque a gente está falando em dinheiro e orçamento, a gente não tem, se não houvesse essa vinculação do dinheiro da educação com o orçamento municipal, que também é uma briga que está acontecendo hoje em dia, que a gente espera que tenha um avanço, porque não adianta nada você exigir que se aplique 25% da educação, vocês não podem se aplicar no salário do professor. Isso é uma utopia. Vocês sabem melhor do que ninguém. Como sobre o salário de secretário e de vereador? Para ser aplicado em pintura de escola e tudo mais, você não pode reverter para o próprio profissional. Juliana, só um minutinho. Eu acho que a questão do orçamento não é a discussão. É o seguinte, que a gente que acho que causou um certo descontentamento. Ao meu ver, quando o Lincoln coloca que há uma proposta que foi feita em trabalho com o grupo, com a comissão. Eu, sinceramente, não vou falar em nome da comissão, porque eu falo por mim, tá? Eu me sinto envergonhada, tá? Como membro da comissão, em ver o que foi feito. Porque, assim, a gente tem um estatuto desde 93, feito pelo próprio magistério, logicamente, com respaldo do Lincoln da época, e a gente pega a proposta e com anseio, com todo o tempo de estudo, que eu também estou há anos aí nessa batalha, com muitos professores, a comissão, sim, fez tudo que pôde, inclusive a gente tem documentos, para quem quiser ver o que a gente entregou, e a gente recebe como uma minuta. É o que eu falo, eu me sinto envergonhada quando eu vejo essa minuta, sinceramente, é o que eu sinto. Eu não vou falar pela comissão, a comissão esteve em reunião com o prefeito, acho que é bom
orientar todos que estão aqui. A gente teve essa semana, a comissão expôs para o prefeito, sim, o nosso descontentamento. Nós falamos para o prefeito que, se for para aceitar o documento do jeito que está, a gente prefere o nosso, que é 10 vezes melhor que esse documento. Então, assim, falar que a comissão esteve junto, participou, foram poucos encontros, na verdade, a gente mais debateu sobre evolução funcional, que foi a discussão, e a comissão, em todas as discussões, foi totalmente contrária à meritocracia, que para mim não é meritocracia, vai virar politicracia. Então, assim, eu fico realmente descontente e acredito que a comissão também, porque a gente já passou a nossa posição para o prefeito, e que todo mundo fique sabendo que a comissão não dorme, a comissão trabalha sim, tá? E que há muito tempo a gente vem trabalhando e estudando isso. E com muita luta, você sabe que o magistério já foi privilegiado de ter a minuta antes da audiência pública. Nós ainda conseguimos isso, portanto, ficar lá no pé do prefeito, cansar e ir atrás. Então, assim, Nico, me perdoe, com todo respeito ao seu trabalho, vocês da equipe da FGV estão sendo pagos para isso. Mas, se você me desculpe, é um documento que realmente eu me sinto entristecida e vejo que há falhas gigantes em todos os setores aí. Obrigada. O Fábio vai falar. Vocês receberam sim uma devolutiva da análise que a gente fez, com mais de 40 apontamentos. Inclusive, vocês falaram que muitos deles realmente eles tinham razão, né? Em algumas ponderações que eles fizeram. Isso foi dito. Se hoje não é mais a realidade, as coisas mudam, né? Mas justamente isso é o que eu estou falando para vocês. Aqui é um ponto para se debater o que precisa ser feito. O que a GV apontou, ela tentou apontar o que hoje a legislação determina, o que é o mais se essa não é a realidade do município de vocês, vamos trabalhar em outras formas. Tem algumas coisas que já foi analisada na minuta e respondido, foram mais de 40 itens que foram apontados, porque a legislação não permite. Isso vai poder ser até discutido. Eu acho que a gente poderia continuar a discussão, porque a proposta é a seguinte: para a prefeitura, qualquer plano de cargo carece, custa dinheiro. A gente sabe disso e a gente está propondo isso sabendo que vai ter um custo. Para a prefeitura ser muito mais cômodo não falar em plano de cargo nenhum. Deixa do jeito que está e fica só essa briga e não é essa a intenção. Tanto é que muitos pontos a gente já avançou e vocês sabem disso, que a comissão inclusive reconheceu. Da última vez, qual foi o motivo que vocês retiraram do projeto de lei? O principal, vocês mesmos me disseram que nem conseguiram discutir profundamente o plano, que a primeira questão, que era a questão do diretor não ser via do concurso público, já inviabilizou toda a discussão do plano anterior. Ele foi retirado por falta por isso. Então, algumas coisas a gente vamos tentar avançar. Se, infelizmente, não houver ponto da prefeitura plano real, aí a gente só queria que vocês tivessem a oportunidade de verificar se a realidade que vocês têm hoje é pior ou melhor que a proposta do plano. Pode ser não 100%, pode ser menos. A base salarial de vocês, as tabelas salariais hoje são melhores do que são apresentadas hoje. Vai ser apresentada? Você vai ver que se vocês não quiserem fazer a apresentação, não tem problema nenhum. Ele quer fazer a apresentação só para tirar as dúvidas. Se para vocês. É que as dúvidas já foram esclarecidas. A gente só quer que... Alô? Alô? Professor Igor. Apareceu? Quero fazer uma coisa. Para quem não me conhece, eu sou o vereador. Bom, quem não me conhece. Eu luto pelo magistério desde que eu entrei na Câmara em 2007. Luto de verdade mesmo, sem medo do prefeito, sem medo de nada. Para contar a história correta, a Priscila foi muito feliz na colocação. Todos que se colocaram aqui se colocaram muito bem. Aquele projeto de 2011 não foi votado, modéstia, a gente tem que tirar a modéstia da gente. Porque tinha um vereador na Câmara chamado Dom Maurinho. Eu, junto com diretores e professores, fizemos um substitutivo, que está até hoje lá no meu computador. O melhor substitutivo possível, ajudado por uma professora aposentada, que eu me esqueci desse nome, o nome dela. Ajudou muito. Cristina Janizei. Muito bem. Nós estudamos quase 3 meses daquilo, vírgula sobre vírgula. Fiquei horas e horas em frente tentando ajudar, eu e o vereador Nicolete. Então a história tem que ser contada assim. E hoje, nesse caso, nesse projeto da FGV, se o magistério não quiser isso, os vereadores não vão votar isso. Outra coisa. Naquele estatuto de 2011, nós lutamos até o final, para não permitir função de confiança.
vice-diretor, coordenador e supervisor. Nós lutamos e mudamos tudo. O Ramalho tirou o projeto da Câmara que ia perder os votos. Aqui se começa assim, um luta, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, até fazer maioria. Quando nós fizemos a maioria para recusar o projeto dele e aprovar o nosso substitutivo, ele retirou o projeto. Aqui eu digo, covardemente retirou. Deveria ter deixado aprovar o projeto que os professores fizeram. Então, quando vai falar de vereador, eu digo isso porque eu estou aqui pela terceira vez. Com muito orgulho, trabalhando com dignidade. Tem que pôr a história correta. Se vereadores daquela época iam votar contra o magistério, isso é um outro problema. Hoje é um novo grupo de vereadores. Eu jamais vou votar aqui função de confiança. Supervisor de ensino, como designado pelo prefeito, não pode isso. Concordo. Isso vira política. Diretor, muito bem. Eu sou criança, tenho 62 anos, eu não vou votar isso. Eu vou influenciar os demais vereadores. Então, se eu posso dizer aqui, tenho todo o meu respeito ao professor, realmente como disseram, excelente profissional, preparado, está colocando corretamente as coisas aqui. Mas, se o magistério não quer coisas que estão na minuta, a melhor coisa a se fazer hoje aqui é simplesmente encerrar essa apresentação, porque a leitura plenária não adianta. Eu estou com uma cópia, vou levar em casa e vou estudar a semana toda, o resto da semana. Vou chamar os diretores, todos aqueles que participaram comigo em 2007. Nós vamos fazer o estatuto que vocês querem. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Não, gente, eu acho que tinha que ser. Encerra, encerra. E vamos marcar o quê? Tem que marcar alguma coisa. Marcar o quê? Encerra. Thalita, eu acho importante ver. Eu acho. Não, tanto para a base está aí para isso. Deixa ele apresentar. Não desvalorizar o trabalho Não dele. desvalorizar o trabalho dele. Deixa ele apresentar. Eu quero deixar muito claro no início da apresentação que, por metodologia, nós temos para a elaboração do plano reuniões com grupos de trabalho e que aqui no município de Tapetininga nós fizemos poucas reuniões. Na verdade, a gente discutiu basicamente evolução funcional, não chegamos a um denominador comum e foi interrompido esse processo de trabalho. Então, vou deixar claro que não houve anuência do grupo de trabalho em relação à minuta apresentada. Isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o estatuto que foi colocado até pela secretária, que foi passado, o trabalho que foi feito pelos professores. Se eu não me engano, aí vocês podem me corrigir, eu estou olhando para cá, eu sei que tem gente que estava no grupo aqui, mas vou olhar para lá que foi quem colocou a questão. A minuta que eu avaliei em relação à proposta dos professores, nós identificamos divergências do que foi feito por vocês e o que foi repassado para mim. O que foi repassado para mim foi feito com base no que vocês elaboraram e foi feito uma crítica em relação a isso. Então, segunda observação. Desculpa, seu nome é? A Cristina está colocando, bom, a comissão está um pouco espalhada, se reuniu com o prefeito. Eu acho que, eu não tenho conhecimento, mas eu não sei se é a mesma comissão. O grupo de trabalho que trabalhou comigo é a mesma comissão que foi recebida pelo prefeito? Tá, eu não conhecia. Então, mas eu acho que tem, como teve essa ruptura no processo de trabalho, poderia... Sim. Dá o microfone para ela lá. Sim, eu estou colocando, pessoal, o seguinte, que essa comissão poderia estar ali junto passando para a gente essa proposta, né? Ela está espalhada, não sei, não estou falando pelos outros, mas estou falando por mim, pelas colegas, algumas que trabalham comigo, não conhecemos quem são da comissão, estou sabendo agora que é a Cássia, estou sabendo agora que é a Neuza, sabe? Foi na escola para a gente, vai um grupo de professor lá discutir. Gente, eu não sei quem é, descobri agora. E eu acho que essa comissão deveria estar unida aqui e falando o que foi apresentado e por quê, sabe?
Porque eu acho que aqui, ó, estão jogou a responsabilidade em um e um voltou para outro, né? Começa por aí, pela transparência que deveria ter, não tem. Ela não estava aqui dia 19? Você estava aqui dia 19? Você mesmo falou que foi feito pouquíssimas reuniões. Nós fomos, acabou a reunião sem a gente saber o motivo. Foram feitos 3 sem saber o motivo. E esclareço que muitas vezes, inclusive eu, questionei, por que não pode o nosso? Trago o de vocês e vamos comparar, justificar o porquê esse artigo nosso não pode. Por que tem que ser assim? E nós não fomos atendidos. Inclusive, nós protocolamos um documento pedindo a minuta de vocês, para a gente estudar, chegar a consenso nosso. Nós não passamos para vocês porque nós não tínhamos informações suficientes. Porque se tivesse, nós teríamos passado. Eu acho bom. Eu acho que somos todos adultos aqui e, primeiro, a crítica em relação ao que me foi repassado, a secretária já esclareceu aqui. A Getúlio Vargas analisou o que foi elaborado por vocês, fez uma análise preliminar e devolveu. Nas reuniões de grupo de trabalho, diversas questões vocês me perguntaram por que isso não pode, isso foi esclarecido. E, pera, só um segundo, eu acho que o importante quando você coloca que houve poucas reuniões, terminou e não sabe por que não continuou, eu não sei se você não estava presente no último, mas me foi dito claramente pelo grupo, nós não iremos nos reunir mais com a Getúlio Vargas, porque não concordamos com nada. E ponto. E aí acabou a sequência. Eu estava na última, nós queríamos a comparação, nós queríamos um documento na mão. E eu falei para vocês que a construção não foi, a gente não falou que não queria participar. Eu vou dizer, e o que foi sempre esclarecido para vocês, para o grupo, a Getúlio Vargas não elabora um projeto de lei sem discutir com um grupo. Não, exato, eu coloquei para vocês no início qual é a metodologia. Eu não precisaria nem vir, nem precisaria ter um projeto de 3 meses, se eu vou sentar no meu computador e elaborar um projeto de lei. Simples. Vai, Thalita. Eu realmente mando para vocês. O que nós estávamos pretendendo era debater os critérios de evolução funcional exatamente como foi exposto. Na verdade, o que vocês queriam era fazer com que o prefeito e os administradores quiseram, porque em nenhum momento, professor nenhum foi chamado, nem o grupo todo, a comissão não teve respeito da Fundação Getúlio Vargas, muito menos a administração nos ouviu sim em alguns aspectos. Então, Lincoln, não adianta, a nossa minuta, que nós levamos anos estudando e que nós mandamos sequer foi vista, ela foi trocada, porque o que chegou na mão da Fundação Getúlio Vargas, nós sabemos que não foi a que nós estudamos, ela foi trocada, ela foi lá, você sabe disso, foi colocado lá que nós, a comissão, concordávamos com os cargos comissionados ou de confiança. Então, não chegou lá o que nós queríamos, gente, por isso que está da forma que está. Nós vamos ficar aqui perdendo tempo, discutindo uma coisa que não vai existir. Não adianta ficar querendo colocar a culpa na costa de ninguém. A responsabilidade é nossa, de professores, diretores, de barracas, e não ficarmos sem nós precisamos do plano de carreira. Nós vamos correr atrás das mudanças que são necessárias para que não se engavetem mais 4 anos e chegue uma nova administração sem compromisso nenhum com a educação. Porque a nossa educação está falida, os salários são baixos, não se tem material adequado para trabalhar, nós trabalhamos com classes superlotadas e ainda vem dizer para nós que a gente tem que aceitar. Não! Então a gente vai... Thalita, faz os pontos que você tinha colocado. Eu quero deixar isso muito claro. Se você, em algum momento, desculpa, se seu nome é? Qual é o nome? Lucilene.
Se você em algum momento se sentiu desrespeitada pela Fundação Getúlio Vargas, eu gostaria de saber, porque em todas as reuniões de grupo, acho que nos tratamos muito respeitosamente. De ambos os lados. A questão não é Getúlio Não, é que você Vargas. acabou de falar que a gente A desrespeitou questão é o grupo. não terem sido visto o que nós realmente queríamos. A Você GV viu a nossa a minuta? GV analisou a minuta que me foi encaminhada. Não, diga para mim. A sua minuta me foi encaminhada? Cita para mim uma coisa da nossa minuta, então, que nós pedimos. Não consta aí. Cita para mim. Você quer que eu abra? Eu tenho aqui no meu computador. Faz favor, abre aí. Perguntei se ele leu. Então, eu só queria falar uma coisa, que você falou que nos respondeu. A Juliana sabe que de tudo que você passou para ela, nós ficamos meses, nós ficamos semanas, não ficamos, Juliana? Já vamos te mandar retorno, e te mandamos um retorno, não mandamos? Que depois você deve ou não ter encaminhado a eles, aí eu já não sei. Mas foi encaminhado um retorno, sim. Foi protocolado o retorno, inclusive nós nos baseamos em lei, questionando o que vocês tinham colocado no documento, nós estávamos questionando mediante a lei. Então, Ai, não foi repassado. Então está explicado. Então não adianta falar. Então está tendo muita falha no meio desse caminho, está tendo muita falha. O problema é a comunicação. Eu acho assim, não adianta a gente ficar lavando roupa suja agora, né? O que aconteceu no caminho aconteceu, a minuta chegou nesse nível para nós. E eu, pessoalmente, estou muito descontente, porque já vim em várias audiências e simplesmente me deparei com o município de Barueri. Certo? Eles não tiveram nem a vergonha de trocar o nome do município. Ganharam R$1.300.000 para apresentar uma pauta da prefeitura lá na prefeitura de Barueri. Agora eu pergunto, Plágio é crime. a característica da prefeitura de Barueri cabe em Tapetininga? Não, o IDH é outro. A nossa cabe em Barueri? Não. Compara o IDH. Oi? Compara o IDH. Então, eu acho que vocês já perderam o ponto aí. Não comigo, porque uma instituição com o renome que vocês têm, fazer uma apresentação dessa, entendeu? Nossa, eu não sei nem se eu presto mais concurso para escrever, entendeu? Porque eu não sei. Para quem vocês estão fazendo o Estatuto de Itapetininga? Me responda. Para quem? Para nós, pessoal. A impressão que deu é que vocês fizeram Ctrl-C, Ctrl-V. Pegaram um pedacinho de Barueri, um pedacinho de Embu das Artes, um pedacinho de Campinas, juntaram tudo, aí isso vai ter sede para Itapetininga. Foi essa a intenção que deu. O senhor achou a minuta? O senhor leu a minuta que foi feita pela comissão? O senhor leu a minuta? Sim, eu li. A análise já está aqui, né? Que foi repassada para vocês. Pessoal, vamos sair. Vamos embora. Não, gente. Viu, ô Thalita? Pensa, o que vai ser feito agora? Só uma coisa aí, que é bom ressaltar que a comissão entregou a documentação.